Nós vamos ler a partir do versículo 36. Perdoem a minha respiração ofegante, gente, aqui com essa barriga aqui não é fácil. E eu vou te falar, só tem 4 meses. Parece quase 9, né? Mas só tem 4. O terceiro é assim, né? E aí? Abriram? Quem abriu, dá um glória a Deus. Quem ainda não achou, pode falar misericórdia. Tem vergonha não, mas eu espero. Tudo certo? Então, Mateus 26, a partir do versículo 36. Vamos lá? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Você pode abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor reservou para essa manhã, para essa tarde. E queremos te dizer: Espírito Santo é o Senhor quem governa, trabalha em nós, trabalha através de nós. Nosso coração está aberto e é terreno fértil para tudo que o Senhor quer falar, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Pai. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Senhor, mas nos transforma pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Minhas irmãs, nesse momento, qual era a situação ali? Jesus tinha acabado de celebrar a última Páscoa, instituído a ceia do Senhor. Sabe aquele momento da ceia, dele sentado com os seus discípulos? Tinha acabado de acontecer. Na ceia, ele falou da morte dele, explicou da morte dele. Então, ele sai dali com os discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. E ele pega os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, e vai para o jardim do Getsêmani, que é no Monte das Oliveiras. E quando chega ali no jardim do Getsêmani, Jesus fala que está sofrendo, está angustiado. Naquele momento ele estava à sombra da cruz. Ele sabia que estava para acontecer, faltava pouco. Era aquele momento de angústia. E ele estava no Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? Lagar do azeite. Lugar onde a azeitona é prensada para que o azeite saia. Getsêmani ali era um lugar de pressão, um lugar de tristeza, um lugar de angústia. Você vai ver o versículo 37 dizendo que Jesus estava entristecido. Aí no 38 ele fala: estou com uma angústia de morte, a ponto de morrer. Eu acho linda essa passagem porque aqui a gente consegue ver que o Senhor é 100% homem e 100% Deus. O sofrimento dele estava muito nítido aqui. No Getsêmani, o lugar da tristeza, da dor, da angústia, ele estava ali sofrendo. Chama os 3 mais próximos e vai orar.
Quem nunca esteve no Getsemane, vamos combinar? Quem nunca foi para um lugar de pressão? Quem nunca sentiu o coração na mão? Que mulher aqui nunca foi num lugar onde o medo te tomou, a angústia, e talvez o medo do futuro? Há 20 dias atrás, eu estava no Getsemane. Eu estava num lugar de pressão, minhas irmãs. Há 20 dias atrás, como a pastora Cláudia falou, eu tenho Davi de 4 anos, a Maria de 2 anos, e estou grávida da Isabel, aqui com 4 meses. Mas Maria, de 2 anos, estava tendo febre em casa já há 3 dias. E eu, preocupada, fui levá-la na emergência, já tomando um antibiótico, porque falaram que tinha que tomar um antibiótico, já dei um antibiótico, mas a bichinha não baixava a febre de jeito nenhum, lá foi eu para a emergência. Chegando lá, Maria estava desidratada, tomou um pouquinho de soro e deu uma melhorada, deu uma animada. A médica falou, mãezinha, então já vou liberar você, continua com o antibiótico, mas antes vou fazer um exame de sangue. Falei, tá bom. Fez o exame de sangue da Maria, daqui a pouco volta a médica, com o olho arregalado, falando assim, mãezinha, a gente vai precisar levar a Maria para o CTI. Eu falei, oi? Como assim Maria para o CTI? Você acabou de falar que a gente ia ser liberado. Ela, mãezinha, sua filha está com uma neutropenia grave e associado à febre, ela precisa. E eu falei, neutropenia, o que é isso? Não sei nem o que é neutro, o que é penia, o que você está falando, minha irmã? Então, as células combatentes da Maria estão muito abaixo do normal. Para vocês terem uma ideia, ela precisava ter, no mínimo, 1.700. Ela estava com 500 e pouco. Aí vem um outro médico e fala assim, vocês vão para o CTI porque você vai precisar ser acompanhada por uma hematologista. Eu falei, opa, hematologista? Aí o negócio a gente já fica ligada, né? Eu não sei vocês, gente, estava conversando isso com a pastora agora na mesa, mas quando nossos filhos ficam doentes, é quando a gente sai da caixinha. Quem é mãe que concorda comigo? É difícil demais. Aí, vamos para o CTI com Maria. Chega no CTI, a médica hematologista vem conversar comigo. Mãe, então, o que a Maria está sentindo, os exames de sangue dela estão com neutrófilos muito baixos, ela está com uma anemia, também está com plaqueta baixa. E ela começou a falar para mim do exame de sangue da Maria e tal, e falar que aquilo podia ser um vírus ou leucemia. Falei, peraí, mas há dias atrás eu estava bem com a minha filha? Sim, mãe, mas é muito sério. E você precisa saber que a gente vai investigar. A gente acha que é vírus, mãe, vai dar certo. E faz exame na Maria, faz tomografia, faz raio-x, faz exame de sangue. Todo dia a bichinha era furada mais 5 vezes por dia. E o exame não melhorava. 2 dias de CTI, nada. Até que chega uma sexta-feira, nós no CTI, último exame de sangue, deu uma piorada absurda. Maria já estava com 400 neutrófilos. A hematologista chega para mim e fala assim, mãezinha, não tem jeito, a gente vai ter que marcar o centro cirúrgico. A gente vai precisar tirar o líquido da medula óssea da Maria para ver se as células cancerígenas são isso mesmo, se está ali, a gente precisa começar um tratamento. Gente, pensa num lugar que eu fui pressionada. Um lugar que eu chorava todos os dias. Eu falei, como assim ela é? Eu falei, como é que faz isso? Como é que vai ser ela, então? Eu já marquei o centro cirúrgico para amanhã, sábado, 14h. Maria vai tomar uma anestesia geral. E a gente vai tirar um líquidozinho para ver se acha células cancerígenas, porque piorou muito o exame dela. A gente não tem como esperar mais. Eu falei, Jesus, eu não estou acreditando. E nisso a igreja orando. Isso foi uma sexta-feira. Sábado eu não dormi, lá no CTI com ela. Eu e ela com esse barrigão aqui, dividindo uma cama. Ela queria dormir comigo, ficava, mamãe, deita-te. E eu só chorava, gente. Pensa, grávida, eu já choro normalmente. Isso aqui é comum para mim. Grávida com isso, gente. Olha, as enfermeiras estavam mais preocupadas comigo no CTI do que com a Maria, na verdade. Porque eu chorava o dia inteiro. Eu sei que chegou sábado de manhã, 6h, como de costume, iam lá no nosso quarto, fazer um outro exame de sangue da Maria, para acompanhar como é que estavam os valores lá. E caindo, no exame de 6h, enquanto a igreja orava, jejuava, fazia um relógio de oração, a médica entra com o resultado às 8h, de que os neutrófilos da Maria duplicaram. De um dia para o outro. Assim.
o que só caía de um dia para o outro. Quando estava ali, o dia que ela ia entrar no centro cirúrgico, às 2h, às 8h, eu recebi: olha, mãezinha, os neutrófilos multiplicaram, já está 800. Ela: mas olha, não é o ideal. Eu vou remarcar, vamos desmarcar hoje o centro cirúrgico, vamos remarcar para terça-feira. Falei: Jesus, isso precisa aumentar, isso precisa aumentar, isso precisa aumentar. E todo mundo ora, e ora, e ora, e ora. E eu sei que ela só quis fazer o exame na terça-feira. E, gente, ali eu estava sendo esmagada. Acho que não era pressionada, não, era esmagada. Chega na sexta-feira, entra no quarto a médica com lágrimas nos olhos. Depois entra a enfermeira com lágrimas nos olhos e fala: mãezinha, vocês estão liberadas. Maria está com 3.600 neutrófilos. Eu falei: o quê? Então está descartado? Aí ela: está descartado leucemia, ela não se autocura. Você vai ter que ser acompanhada, ela tem que ser acompanhada por uma hemato, por causa da anemia dela, de todas as outras coisas, mas leucemia não é, pode ficar tranquilo. E eu fui para casa, adiante, acabada. Mas eu estou te contando isso por quê? Porque saiu azeite de mim. Eu fui a azeitona pressionada durante 7 dias de CTI. Mas saiu azeite de mim. Só que tem horas que durante a pressão a gente não consegue viver. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Eu não sei se você consegue trazer à tua memória um momento em que você foi pressionada demais. Um momento difícil demais na tua vida. Talvez você já esteja passando por isso. O Getsemane seja hoje. Você está no Getsemane. Mas a gente pode escolher 2 atitudes. Ou a gente age como Jesus. Não é que Jesus não sentiu dor, e eu acho lindo porque a palavra deixa claro. Angústia de morte, tristeza. Jesus falou o que estava sentindo. Mas ele não morreu no Getsemane. Já os discípulos, que é a sua segunda atitude, é aquilo que você pode escolher viver, morreram no Getsemane. Eles dormiram como mortos no ambiente de pressão. Deus me chamou aqui hoje para falar para você o seguinte: mulher, não morra no Getsemane. Ali não é o final, o Getsemane não é o lugar da tua morte, é o lugar do azeite sair de você. Mas por algum motivo, por alguns motivos, que é o que a gente vai estudar hoje, algumas mulheres morrem no Getsemane e dormem no meio da angústia. E não é porque dormem de relaxadas, não. Dormem por muitas coisas. E nesse momento que Jesus está falando assim: está doendo, estou angustiado, e que ele leva os 3 mais próximos, os 3 dormem, gente. Jesus em algum momento abandonou esses homens. Quando não tinha comida para comer, Jesus estava lá e multiplicava. Quando tinha tempestade, ele estava lá e acalmava, que eles ficavam com medo. Quando não tinha fé suficiente para expulsar demônio, ele ia lá e expulsava. Mas quando ele precisou, esses homens dormiram. Por quê? Por que morremos no lugar da pressão? Eu acho lindo. O Watchman Nee diz no livro O Homem que Deus Usa, ele diz assim: aonde há pressão na vida do cristão, há poder. Anote isso no seu coração. Aonde há pressão, há poder. Quanto maior a pressão, maior o poder. Ou você escolhe morrer, ou você escolhe viver o poder que sai da pressão. E nesse livro de Watchman Nee, ele lembra ele fala assim sobre uma panela cheia de água fervendo. Vai sair muito vapor dessa panela. Agora, se você pega uma caldeira e bota ela ao invés de uma cozinha, mas bota ela lá num trem, como antigamente, e tampa ela e deixa aquela água ferver, aquilo vai gerar o quê? Pressão. Lembra da tua panela de pressão? Todo mundo morre de medo? Eu sou apavorada. A gente botei até uma elétrica, porque pensa, panela de pressão, sou apavorada. Sou da geração mimimi com a panela de pressão, tá?
Minha mãe só falta jogar para o alto, tal, não tem medo nenhum. Eu fico apavorada, me tremo. Pensa na panela de pressão. Ali, ó, a caldeira. Mas tem poder na pressão, porque a caldeira é que fazia o trem se locomover, minha irmã. A pressão, quando ela era ali, ó, tirada por aquele buraco, fazia, ó, o trem ir. Você entende essa relação de pressão e poder? Tem a ver com como você vai reagir no meio da pressão. A reação dos discípulos foi dormir por causa da fraqueza da carne. A gente encontra no versículo 41 falando assim: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fala isso para eles. Gente, orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando de que espírito? O espírito de Deus? Não, gente, está com a letra minúscula. É o nosso espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E aqui ele está falando: eu entendo que o espírito de vocês está pronto. Eu sei que vocês querem, vocês têm o desejo de orar. Vocês têm o desejo de vigiar, vocês me amam. Aqueles homens amavam Jesus. Mas a carne era fraca. E a carne fraca venceu o espírito pronto. Por quê? E aqui, gente, ele não está falando de pecado em si, ele está falando de distração, de humanidade, porque a nossa carne é fraca mesmo, é debilidade humana, é da natureza. Quando você vai olhar no grego a palavra carne que está se referindo, ele está falando a carne mesmo, a fraqueza, a naturalidade humana. A gente se distrai. Não adianta você querer demais. Se você não doutrinar a tua carne, no meio da pressão você morre. A sua carne precisa ser doutrinada todos os dias, preparada todos os dias, porque a vida espiritual do crente é como um músculo que precisa ser trabalhado todos os dias. Para o dia que tiver a lutar, está forte o suficiente. Não adianta você passar os dias, você não orar, você não ler a palavra. Quando a pressão chegar, você vai morrer, minha irmã. Precisa orar e vigiar. Precisa de disciplina espiritual para conseguir viver, para conseguir lutar, para não morrer na pressão, mas viver o poder que é estabelecido nela. A carne é fraca quantas vezes? Não, vou fazer um jejum. Vou fazer, estou precisando, vou fazer, preciso me disciplinar e tal. E você começa e não termina. Não, vou na vigília, vai ser uma bênção, vou na vigília. Chega na hora, você, uma preguiça, né? Não vou não. Não, vou começar a leitura da Bíblia, 3 capítulos por dia, vai ser uma bênção. Começa 1, 2, no terceiro dia, você já não continua. Por quê? Porque a sua carne precisa ser disciplinada. Às vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas, quando na verdade é uma questão de disciplina e postura. O Senhor busca mulheres que se posicionem assim. Gente, nós temos as melhores desculpas do mundo, eu sei. A gente pode falar: mas pastor, eu acordo muito cedo, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha mãe, cuido do meu pai, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas deixa eu te falar uma frase que eu ouvi. Aquele que é muito bom em justificativas dificilmente é bom em qualquer outra coisa. A gente precisa vencer nossas melhores justificativas e correr para o Pai. E preparar o nosso músculo espiritual. Isso precisa estar no nosso sangue todo dia. Você não precisa do ar para respirar. Você precisa de Bíblia para viver. Você precisa de oração para caminhar. Você precisa de intimidade com o Pai. Senão, na pressão, você dorme, fica como morta, você não aguenta, porque você não se preparou durante a sua vida. E, gente, a pressão chega para todo mundo, chegou para Jesus. Chega de um tempo de mulheres rasas, que só gravam versículos e não sabem nem o contexto. O Senhor está buscando mulheres profundas que amem tanto a palavra dEle e estudem a palavra dEle com profundidade, demonstrando o amor que ela declara. Busque-o e você vai receber, minha irmã. Acredite em mim. Ele vai liberar algo do céu sobre a sua vida no seu quarto secreto. Acredite em mim.
Não fica às moscas e solitária aquela que busca o Senhor. Não fica, Ele nos promete isso. Saia daqui hoje doutrinada, disposta a doutrinar a sua carne, porque eu sei que o seu espírito está pronto. Se você está aqui numa conferência, essa hora da manhã, é porque você quer conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você o ama. Eu sei que você ama Jesus. Você está numa conferência com um tema elevar, é porque você quer estar mais perto dele, eu sei. O teu espírito pode estar pronto, mas cuidado com a tua carne. Ela precisa de disciplina, ela precisa de jejum, ela precisa de palavra, você precisa doutriná-la para não pegar no sono. Senão a gente dorme, senão a gente apaga. Nós precisamos nos preparar e não nos distrair. O mundo está aí para nos distrair de tantas formas, gente. Quem são as mulheres que vão na profundidade da intimidade? Quem são as mulheres que o Senhor hoje pode falar o teu nome e falar, ela me busca. Ela me ama. Ela tem desejo pela minha presença. Você quer ser essa mulher? Dê o seu tempo para o Senhor. Acho que a John Stott tem uma frase que diz, se você não buscar o Senhor pela manhã, dificilmente você vai encontrá-lo o resto do dia. Se aprofunde. Busque e lhe será dado. Algo especial na presença do Rei, que recebe quem permanece. Quem permanece. Quando foi a última vez que você chorou no seu tempo secreto com seu Deus? Quando foi a última vez que você sentiu a glória dele encher o teu quarto e você falar, Senhor, eu estou aqui, e cair no chão? Quando foi? Quando foi a última vez que você sentiu a presença dele tão forte? Você consegue trazer à tua memória esse dia? Busque-o de novo, da mesma intensidade, você vai viver de novo. Não negocie. Se prepare. Sem disciplina espiritual, nós estamos fadadas a tropeçar em qualquer pedrinha que Satanás coloque. Compreenda que a partir do momento que você tem Jesus em você, que você é filha, você também foi alistada para um exército de mulheres que foi chamada para fazer diferença nessa terra. A tua vida não é acaso. A pressão que você vive não é acaso. É a preparação do Senhor. Mas enquanto você continuar dormindo no meio da tua pressão, morta, você vai continuar ali. E você vai deixar de viver o que precisa viver. Gente, o Getsemane é um lugar de ver milagres, é um lugar de grandes lições. Aqueles homens dormiram, mas se eles não tivessem dormido, eles iam conseguir ver um anjo animando Jesus. Se eles não tivessem dormido, eles iam aprender grandes lições naquele lugar. O Senhor está falando para você hoje, filha, não morre no Getsemane. Disciplina a tua carne, eu tenho mais. Disciplina a tua carne, me busca, me busca, me busca e eu vou mostrar para você. Me procura. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei como é a sua rotina, mas eu sei que a gente faz coisa pra caramba, gente. Mas tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. Ele precisa ser inegociável para você. O que é inegociável para você? Pastora, para mim é inegociável não pagar o meu aluguel. Estou lá, pago o meu aluguel em dia. Pastora, para mim é inegociável entrar num carro onde esteja só um homem e eu esteja sozinha. Glória a Deus. Não entro, eu fujo da aparência do mal, isso é negociável, é o meu valor. Glória a Deus. Agora coloque o seu tempo com o Senhor como inegociável para você.
Como essas coisas que você não abre mão, jamais. Não, para mim é inegociável. Não como antes disso. Não falo antes disso. Inegociável. A Maria já me deu alguns sustos, sabe, gente? Mas glória a Deus, ela está bem, em nome de Jesus. Mas quando ela tinha 11 meses, aliás, 9, eu descobri que ela era APLV. Sabe o que é APLV? Alergia à proteína do leite. Então, ela mamava. Eu precisei tirar tudo de leite, derivado de leite da minha vida. Manteiga, queijo, tal. Eu sei que a gente vira assim, quase uma vegana, né? Porque ela estava amamentando, ela não podia ter contato com leite de jeito nenhum. Tudo bem, lá fiz eu. Fiquei pesando ali meus 49 quilos, um faqui, mas tudo para o bem da minha filha. Só que tem uma coisa que é muito difícil para mim, gente. Não é o queijo, não é a manteiga, não é o leite em si, mas o chocolate é o leite. Puxa, gente. Ai, pensa numa pessoa que abre mão de uma refeição por uma barra de chocolate ao leite. Ó, sou eu. Apaixonada, enlouquecida no chocolate. Eu tenho que tomar até cuidado para não idolatrar ele. Gente, tudo bem. Estou lá fazendo aquele regime pela Maria. Só que na minha casa tem o Davi, que eu falei para vocês, de 4 aninhos, e tem o meu marido. Eles não precisavam não comer leite, né? Eles podem. Então, teve um dia, no auge do meu cansaço, quem é mãe sabe. Eu abro a geladeira e eu dou de cara com o quê? Um chocolate ao leite. Falei, ai, Senhor, eu não acredito, me faria tão bem nesse momento. Ai, será que é providência do céu? Olha só. Estou eu lá, abrindo a geladeira, eu olhei aquele chocolate e falei, olha, se eu comer um pedacinho assim desse tamanho, não deve fazer assim muito problema, né? Gente, que é a PLV sabe que se tiver isso aqui de contato, dá problema. Aí eu olhei para aquele chocolate, eu fui me aproximando, me aproximando. Aí eu lembrei do rosto da minha filha, que estava lá no quarto. Veio o rostinho dela assim na minha cabeça. Eu falei, ai, Jesus, eu não vou fazer isso não. Fechei a geladeira e saí. E disciplinei a minha carne. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. E não comi. Porque eu lembrei dela. Agora, deixa eu te perguntar. Quando você olha para a cruz, o que a cruz é capaz de fazer com você? Será que ao olhar para a cruz, nós conseguimos disciplinar a nossa carne a ponto de buscá-lo? Ao olhar para a cruz e ver tudo que o nosso Salvador sofreu, será que a gente consegue colocar um tempo com Ele como inegociável? Talvez o que falte para nós é olhar para a cruz. A gente está olhando para coisa demais, para tarefa demais, para conta para pagar demais. E está olhando pouco para a cruz. Porque quando a gente olha para Ele, a gente se aproxima. Quando a gente olha para Ele, a gente vê que tem necessidade dEle. Quando a gente olha para Ele, a gente vê que é pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que sabe que necessita da graça e da misericórdia de Deus para viver todos os dias. Quando nós não o buscamos, sabe qual recado a gente dá? Eu tenho força suficiente para viver num mundo perdido sem você, Senhor. Não vamos falar mais isso para Deus. Como eu abri mão daquele chocolate. Olhe para a cruz e discipline a sua carne. Olhe para a cruz e busque o seu Pai. Olhe para a cruz e vá chorar aos pés do Salvador. Olhe para a cruz e receba algo novo do céu. Você nunca vai sair vazia depois de um encontro com Ele. Sabe aquelas pessoas que a gente senta na mesa e a gente gosta de ficar ouvindo, que ela tem muito a acrescentar? Ou quando você vai num culto e você, uau, que prazer em ouvir isso. Gente, com o Senhor é 1000 vezes melhor. Senta com Ele na mesa e você vai ver o banquete que Ele tem. A revelação do céu que Ele vai te dar. A direção para a tua casa, para a tua vida, para os detalhes da vida. Ele dá, mas para quem busca. Segundo motivo que faz a gente dormir ou morrer no Getsemane. Olhos sobrecarregados. O versículo 43 diz assim: achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam
pesados. A palavra original no grego para pesados é bário. Aí eu fui procurar a tradução direita de bário. Olha que interessante, gente. Bário quer dizer também sobrecarregado, prostrado, desencorajado. Na pressão do Getsemane, dormimos porque estamos desencorajados, prostrados, sobrecarregadas. Aqueles homens estavam dormindo, Jesus foi chamá-los, gente. Era a voz de Jesus falando. Ei, vocês não conseguem orar e vigiar? Dormindo de novo. A voz de Jesus chamando por eles. E eles dormindo. O que sobrecarrega tanto os teus olhos a ponto de você dormir enquanto Jesus te chama? Porque Ele te chama, minha irmã. Ele te chama pelo nome. Ele fez cada detalhe seu. Os seus braços, as suas pernas, o seu cabelo, o seu olhar. Foi Ele quem criou. Ele não te criou para deixar solta no mundo. Você tem propósito. Ele te fez com propósito. As pessoas que se aproximam de você têm propósito. Você tem propósito nessas vidas. O Senhor quer despertar você. Filha, estou aqui te chamando. Ora e vigia. Não dorme na pressão. O que está te sobrecarregando a ponto de não me ouvir te chamar? Eu estou te chamando, filha. Teus olhos estão pesados, estão sobrecarregados com o quê, mulher? Por que o desânimo da vida? Por que, mulher? Por que desistir de lutar? Por que só querer dormir? Por que não sentir mais alegria em nada na vida? Por que, mulher? Jesus te chama. Ei, eu sei que está difícil aí, teu olho está pesado, está sobrecarregado, mas abre mão disso. Eu tenho algo para te ensinar no Getsemane. Tem azeite para sair de você, vem cá. Isso me lembra o capítulo 21 de João. Quando Pedro e os discípulos passaram a noite pescando. E nada. Pensa na frustração daqueles homens. Pensa no sobrecarregado daqueles homens. A noite inteira tentando pescar e nada. Frustrado. Cansado. Chateado. Nada, um peixe. Mas a reação deles foi diferente no capítulo 21 de João. Quando Jesus fala, ei, joga para o outro lado a rede. Eles obedeceram. O cansaço não falou mais alto, a frustração não falou mais alto. Eles foram lá e jogaram a rede. E o que aconteceu, gente? Ficaram sem nada, né? Foi isso? Não? Quando jogou a rede, pegou o quê? 5 peixinhos, né? Não. Eram muitos peixes. Porque no meio da tristeza, da frustração, do não entender, ainda assim eles decidiram obedecer e ouvir a voz. Ouça. Eu não sei o que te deixa sobrecarregada, eu não sei o que está pesando teus olhos, a ponto de fazer você não enxergar, a ponto de fazer você nem ouvir. Jesus está te falando, filha, não morre não. Não morre não, eu estou aqui, eu sei que está a pressão, eu estou sentindo também. Mas eu estou com você e tem azeite para sair. Mas você está pensando no que deu errado até agora? No negócio que não foi para frente, no relacionamento que não é bom, na frustração daquilo que você sonhou e não aconteceu, da dificuldade que você está passando, do trabalho que não está bom, do desafio em casa, do casamento, dos filhos. Você está ali, ó, de olhos fechados, cansada, sobrecarregada. E Jesus te chamando e você não consegue abrir os olhos. Como Jesus se referiu a eles, estão com os olhos pesados. Alguns teólogos dizem que eles estavam com um sono profundo de tristeza. Tristeza pela morte que viria. Outros dizem que era uma seta maligna, que estava deixando eles tão cansados. Eu não sei, mas eu sei que Jesus estava ali. E quando Jesus abre a boca, tem que acontecer. E Ele chamou. E Jesus está aqui hoje falando, filha,
Eu estou te vendo no Getsemane. Eu sei que você está carregando algumas coisas. Eu estou vendo o seu olho pesado, mas por favor, faça como eu. Vigie e ore. Abra os teus olhos, não desista. Tem mais para você. Você não pode mais parar a vida, parar de sonhar, parar de andar, parar de orar, parar de fazer tudo porque as coisas não deram certo até aqui do jeito que você queria. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Entenda que você está num barco. Talvez você passou a noite tentando, anos tentando e nada dá certo e não dá certo. O Senhor está falando, mas eu quem governo. Quando chegar o tempo eu vou falar, lança para o outro lado. Você vai lançar e vai recolher mais, muito mais do que você pediu ou sonhou. Só que no meio do Getsemane você está dormindo, você está desistindo, você está sobrecarregada com tudo isso e eu estou te pedindo, abre mão. A palavra de Deus diz que é leve. O jugo dele, o fardo. Sabe por quê, gente? O jugo era um instrumento feito de madeira para que os bois entrassem, cavalo entrasse e entrassem juntos. Eram 2 buracos, cada um botava uma cabeça para ir levando o que precisava levar. Jesus não abre mão do jugo quando ele vai falar essa palavra. Ele fala, entre no meu jugo. Sabe por quê? Porque a cabeça dele está de um lado e ele está esperando você entrar do outro. É dele o jugo, para que vocês andem juntos. Quando os bois estão no jugo, eles não conseguem um correr e um ir devagar. Eles são obrigados a ir o quê? No mesmo ritmo. E não dá para ir um numa direção e outro na outra. Não dá, está preso, está junto. Eles são obrigados a ir na mesma direção. Aí Jesus fala, entra no meu jugo, que vai ser no meu ritmo e na minha direção. Para de morrer no Getsemane. Teus olhos estão pesados demais, mas declare para o Senhor hoje, Senhor, eu quero abrir os olhos. Não me deixa morrer na pressão. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu não quero desistir de viver. Eu não quero desistir de sonhar. Eu não quero desistir de tentar. Porque é o Senhor que me governa e em Ti eu confiarei. Declare isso hoje para o Senhor. Mas pastora, está tudo fora do lugar na minha vida. Eu estou tão chateada. Eu estou passando por tanta coisa. Minha irmã, ele continua no governo. Confie, confie, tem azeite para sair, tem algo lindo para sair. O Getsemane não é lugar que você vai morar, você vai passar por lá para cumprir um propósito lindo e glorificar o nome dele. Recebe isso. Daqui a pouco chega o tempo de você sair. Mas só quando você entender que precisa abrir os olhos. Precisa estar com Ele. Independente da sua dor e do seu medo. Quando eu estava no CTI, gente, a minha vontade era apagar e ficar ali quieta. Dormir mesmo, literalmente. Eu não sei se você sabe isso, mas quando algumas mulheres sentem tristeza profunda, elas dormem. Quem é aqui assim? Eu sou assim, gente. A minha vontade era ficar ali apagada e esquecer o mundo. Deixa tudo acontecer, eu não quero saber. Mas eu não podia. Eu não podia. Primeiro porque eu precisava lutar pela minha filha e primeiro que eu precisava exercitar a minha fé. Tudo bem, gente, nós sermos fracas em determinado momento, tá? Tudo bem. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando Paulo fala sobre o espinho na carne, a fraqueza, ele não parou de caminhar. Ele não parou de fazer o que tinha que fazer. Ele continuou andando. Ele continua se movendo. É sobre isso. Não pare na pressão. Não morra na pressão. Davi tem 4 anos. Mas pensa numa criança que adora uma festa de aniversário. Sempre que tem uma festinha, eu não posso nem falar no dia anterior, porque o Davi fica numa ansiedade, gente. Mamãe, vai ter brigadeiro? Mamãe, vai ter pula-pula? Festa de adulto, ele já está lá conjecturando tudo que ele acha que vai ter naquele lugar. Impressionante. Caí eu na asneira de contar antes. Filho, a gente vai para a festa da tia Camis, que é uma ovelha nossa, minha e do meu marido. Amanhã, à noite, tá bom? Nossa, pronto, começou aquela empolgação. Tá. Chegou no dia seguinte,
Davi foi brincar no parquinho. Foi com o pai. E tá lá brincando, não sei o quê, e o pai, filho, vamos, daqui a pouco é a festa. Vamos para você dormir um pouquinho, a gente conseguir ir na festa. Não, eu quero brincar, tal, não sei o quê, distraindo lá, daqui a pouco, vamos, tem que ir. Davi chega em casa e vai tirar o cochilo dele. Tudo bem. Davi está dormindo, daqui a pouco eu começo a me arrumar para ir. Felipe começa a se arrumar para ir. E eu chego, filho, está na hora de se arrumar, vamos? Não. Filho, é a festa da tia Camis. Não. Vamos, você vai gostar. Não quero, mãe. Sabe aquela coisa de criança que não quer acordar? Tem filho, sabe, né? Pois é. Quero, mãe, não quero. E está lá dormindo. Falei, tá bom. Aí o filho falou, amor, vai lá dar uma palavra. Eu fico em casa com o Davi. Falei, tá bom. Fui eu para a festa. Davi só acordou no dia seguinte. Quando eu voltei, tá ele lá na minha cama. Ô, mamãe... Eu olhei, aquele susto, né? A gente já te abriu o olho, pá, tem uma criança ali do seu lado. Oi, filho. O que foi? A festa da tia Camis. Eu falei, foi ontem à noite, Davi. E eu não fui? Eu falei, filho, a mamãe tentou te acordar, mas você não acordava de jeito nenhum, você não quis ir. Ele ficou tão chateado, ele me olhou com uma raiva. Mas ele não tinha como argumentar e voltou para o quarto dele super chateado. Eu estou te falando isso porque às vezes nós somos assim. A gente quer, mas a gente se distrai com tanta coisa que não importa, que a gente deixa de receber. A gente dorme de cansada por fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. E aí, não recebe o que tem que receber. Ou pior, às vezes você está dormindo e acha que aquilo ali é o mais confortável, é o melhor para você mesmo. Ai, está ótimo aqui, estou descansando. Só que Deus tem infinitamente mais para você, mas você quer ficar ali. Você quer ficar ali. Ai, não, está ótimo, estou aqui descansando dos meus sofrimentos, pensando na minha vida. Tem uma história que diz que um pai preparou um dia maravilhoso, um final de semana, um sábado maravilhoso para a filha. Ele comprou ingresso para o zoológico, ele preparou um piquenique, ele deixou tudo de surpresa para ela. Aí, quando chegou no sábado de manhã, que ele foi acordar a filha, ela teve aquela mesma reação. Ele, filha, não, tem uma coisa especial para você, acorda. Eu tenho. Até que ela se irritou e falou, sai daqui, você não está vendo que eu estou dormindo? Que saco! E o pai ouviu aquilo, ficou tão magoado, saiu daquele quarto, ficou tão magoado. E olhou e viu na mesa tudo que ele tinha planejado para ela. Mas ela perdeu aquele dia. Eu e você. Achando que já estamos num lugar ótimo. Aqui tá bom. Do jeito que tá bom, me deixa descansar. E Deus está falando, você não está entendendo, eu tenho coisas maravilhosas, eu separei para você, sai daí. Vem, acorda, abre o olho, vamos lá. Vai passar. Você vai ver, quando a gente descer, tem coisas lindas para viver, tem milagre para você ver, tem anjo para você ver aqui, ó. Vem comigo. E você está lá, não, aqui está ótimo. Para, me deixa no meu lugar, quieta no meu canto. Deixa eu viver de autocomiseração, sofrendo as minhas dores. Deixa eu ficar aqui chorando as minhas lágrimas, sofrendo. Não, filha, sai daí, você não está entendendo o que eu já comprei para você, o que eu já planejei para você. Sai desse lugar. E a gente fica, e a gente permanece, e a gente dorme. E deixamos de receber. Último motivo para a gente terminar. Por quê? Alguns dormem no Getsemane. Por que alguns morrem no Getsemane? Pela apatia espiritual, gente. Do versículo 44 ao versículo 46, você vai ver pela terceira vez Jesus voltando. E aí ele fala, ainda dormis e repousais? Ainda? Vocês ainda estão dormindo? Aí de novo? Gente, pensa comigo.
Esses homens caminharam com Jesus, dormiam e acordavam com Jesus todos os dias. Eles estavam ali pertinho, eram os discípulos, eram os 3 mais próximos. Será que depois de tanto tempo caminhando junto, eles não conseguiam ver no rosto de Jesus o sofrimento? As lágrimas, o sangue que escorreu lá no Getsêmani, você lembra disso? Caminhando tanto tempo, eles não conseguiam ver o sofrimento no rosto do Mestre. Aquele que estava indo entregar a vida por amor a nós, por amor a eles. Como é que eles conseguiam olhar para o rosto do Mestre, ignorar o sofrimento e a dor dele a ponto de suar sangue? Sabe qual é o nome disso? É apatia espiritual, gente. É gente que acha que está vivo, mas está morto. É gente que acha que está acordado, mas é sonâmbulo. Está vivendo os dias assim, ó, passando. Apatia espiritual. Mulheres mortas, gente. Mulheres espiritualmente mortas. Mulheres que vêm à igreja, que vão a pequenos grupos, mas sabe que dentro dela tem morte. Ela não sente mais. Ela não chora mais. Ela não se derrama mais. Ela caminha como uma sonâmbula. Todo mundo olha para ela e fala: uau, está acordada. Por quê? Porque vive trabalhando na igreja, está na conferência, está fazendo as coisas que precisam, mas espiritualmente está morta. Espiritualmente está apática. Não consegue mais sentir. Apáticos quem? Eu e você. Eu e você que nos apaixonamos pelos tesouros da terra, por aquilo que a terra pode nos dar. E paramos de colecionar tesouros no céu. Eu e você que olhamos para os dias como se fosse só hoje, o amanhã, um mês, e não olha mais para a eternidade, e não tem mais a alegria da salvação. Apáticos quem? Eu e você que talvez dentro de um culto não consegui ficar 2 horas sem mexer no celular. Apáticos quem? Eu e você, gente, a gente ouve essa palavra aqui todos os dias. Pelo menos uma vez na semana, no domingo, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, não está? Quem aqui ouve no YouTube pregações? Louvores da palavra. E como é que pode nós continuarmos as mesmas? Como é que pode a gente não ser transformada? Porque essa palavra que tem poder, a palavra de Deus que é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela que penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É essa palavra que a gente ouve pelo menos uma vez na semana e fica a mesma coisa. Se não gera mudança em nós, estamos mortas. Esses dias eu estava conversando com uma discípula. E ela estava me dizendo: pastora, fiquei tão constrangida. Ouvindo a palavra, a pregação. Depois fui ter meu tempo com Deus. O Senhor foi me mostrando. Nossa, pastora, como eu estou vaidosa. A humildade tem passado longe de mim. Eu estou tão chateada. Falei: minha filha, você está chateada porque Deus te revelou isso. Dá glória a Deus. Isso quer dizer que você não está morta. Quer dizer que você está caminhando para frente e não para trás. Deus está mostrando. Isso quer dizer que tem vida em você. Ele está te mostrando para que você seja transformada, para que você vá tentando melhorar todos os dias. Glória a Deus, se alegre. Porque tem mulher morta. Tem mulher que não sabe nem mais o que tem que mudar. Tem mulher que está vendo a vida passar. E passa os dias. E passam as noites. E ela vive para fazer suas tarefas de casa. E ela vive para trabalhar. E ela não sente mais a atmosfera do céu na sua vida. Ela não sente mais
o poder que sai da pressão. Ela está apagada. Não seja essa mulher. O Senhor me chamou hoje para falar: não morre no Getsemane. Tem vida em você. Tem vida, tem propósito, tem mais. Uma hora você vai descer de lá. E tem um mundo esperando pela tua voz para testemunhar o que Ele fez na tua vida. Para terminar, você pode abrir a sua Bíblia rapidamente no livro de Atos. Atos 2. Já estou acabando. Meu tempo já acabou. Atos 2, vamos ler o versículo 41. Só o 41, tá? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso foi quando Pedro pregou, tá? Agora abre a sua Bíblia em Atos 3, versículos 6 e 7. Vamos lá. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Lembra quando Pedro cura um paralítico na porta do templo? É isso que está falando aqui. Atos 4:13, por último, vamos lá. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqueles homens que dormiram no Getsemane, aqui em Atos já estavam acordados, cheios do Espírito. Olha o que um homem acordado, olha o que uma mulher acordada e cheia do Espírito pode fazer. Abrir a boca e 3.000 se converterem. Chegar na porta de um templo e fazer um coxo andar. Acordados, com o poder que nos foi confiado no meio da pressão, fazemos coisas extraordinárias para o reino de Deus. Esses homens que dormiram lá, depois eles levantaram, porque Jesus termina falando assim: ei, Hiro, levante-se, acorde, desperte, é chegada a hora. E aí eles levantam, daquele jeito. E a palavra diz que Pedro vai, quando chega o exército, Pedro pega a espada e vai, corta a orelha de Malco. E Jesus vai lá e conserta e fala: quem sabe se Pedro tivesse orado e vigiado, ele não levantaria uma espada naquele momento, mas oraria e imporia as mãos, né? Mas Jesus fala: levante-se, chega, é hora de despertar, chegou o tempo. Chegou o tempo. E é isso que o Senhor fala para você. Efésios 5:14: desperta tu que dormes, levante-se dentre os mortos e a luz de Cristo o iluminará. E a luz de Cristo te iluminará, mulher. Levanta, recebe o azeite que está saindo do Getsemane de você. Está pressionando, está doendo, não dorme não. Abre os teus olhos e declara: estou contigo, Senhor. Porque onde há pressão, há poder, e eu estou recebendo isso para ir a lugares mais altos, para elevar. Eu não vou morrer no Getsemane. Declare isso para o Senhor. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Se nesse momento, como o Senhor falou com você, de que Ele quer que você acorde e abra os seus olhos, ainda de cabeça baixa e olhos fechados. Se você quer falar para o Senhor essa noite: Senhor, eu acordei. Não há mais sonambulismo, não há mais apatia. O meu espírito está pronto e a minha carne será disciplinada. Se Deus falou com você e você quer declarar para hoje assim: Senhor, a luz de Cristo me ilumina. Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Glória a Deus,
à minha direita, glória a Deus à minha esquerda, glória a Deus ali atrás. O Senhor está te ouvindo, mulher. Você sai daqui desperta, acordada, pronta. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você, vem. Vem. Vem que o Senhor está te dando direção. Vem que você não está morta. Tem azeite saindo de você. A pressão não te matou. A pressão te prepara. Oh Senhor, em nome de Jesus, recebe essas mulheres. Recebe essas mulheres que estão no Getsemane contigo. Mas elas não querem mais negociar. Elas não querem mais perder a força. Elas não querem mais viver como mortas. Elas querem vida. Elas querem receber o poder que o Senhor está declarando, que o Senhor entrega para